A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 13 do quarto trimestre de 2022, que tem por título O Senhor está ali. Chegamos ao final do quarto trimestre. Hoje vamos estudar a lição de número 13 e agradecidos a Deus por ter nos dado essa oportunidade de iniciar o quarto trimestre e chegar ao final, vitoriosos. Estamos também chegando ao final do ano de 2022. Hoje, 17 de dezembro de 2022. O texto áureo que se encontra em Isaías 11:9 nos diz: não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. A verdade prática: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Deus não abandona o seu povo. Deus está sempre no meio do seu povo. Glória a Deus. Deus é fiel, a sua palavra é fiel e ele cumpre. O que ele prometeu, ele vai cumprir. O livro de Ezequiel começa descrevendo a santidade de Deus que Israel menosprezou e ignorou. Como resultado, a presença de Deus partiu do templo, da cidade e da vida do povo, porque Deus não habita onde há pecado. Deus não habita em templo sujo. O livro termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. As expressões diárias da vida pode nos focar no presente que estamos vivendo, o aqui e agora, e levar-nos a nos esquecer de Deus. É por isso que a adoração é tão importante, tira nossos olhos de nossas preocupações atuais, a fim de que atentemos para a santidade de Deus e para o seu reino futuro. A presença de Deus torna tudo glorioso e a adoração nos leva à sua presença. Em meio a tantos problemas, a tantos conflitos no nosso dia a dia, nós não podemos esquecer de adorar, orar ao Senhor, buscar ao Senhor, para que esses problemas que nós vivemos atualmente não venha nos distanciar de nosso Deus. Devemos tomar muito cuidado para não nos afastarmos da presença de Deus. O livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com seu povo. Promessa essa repetida em Apocalipse 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A maior bênção para nós, como povo de Deus, é termos Deus em nosso meio. Esta é a essência da alegria e da felicidade. Como resultado da presença eterna de Deus, nunca mais o crente sofrerá tristeza, desprazer e aflições como aqui neste mundo. Apocalipse 21:4. Esta é a nossa suprema visão e esperança enquanto aguardamos o dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia passará toda tribulação, passará toda tristeza, toda luta que nós vivemos nesse mundo. Quando Cristo reinar, tudo haverá paz. Mas a nossa
esperança é que esse dia vai chegar. Porque é promessa do Senhor voltar para buscar a tua igreja. Vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas Escrituras. O livro de Ezequiel começa com a visão da glória de Javé e conclui com a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Não é possível compreender o livro de Apocalipse sem os oráculos de Ezequiel. Encontramos abundantes dados cruzados nestes dois livros e ambos são revelações sobre o fim dos tempos. A presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio. Há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, na linguagem e também no conteúdo. Mas é importante que os crentes saibam distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio da nova Jerusalém do mundo vindouro. Esta seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro. Apesar de o nome da cidade não ser mencionado, o contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 2. No versículo 4, como o profeta usa outra palavra para saídas. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saídas, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seriam: estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, e nas novas versões atuais da Bíblia. Formato da cidade. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Está escrito lá em Ezequiel 48:16. E nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. Um tipo de Nova Jerusalém. Apocalipse 21:16. A extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou 2.250 metros. Ezequiel 48:16. A cidade de Jerusalém nunca teve sua área territorial quadrada e nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é algo novo. Até então é uma figura da nova Jerusalém do mundo vindouro. O mundo que há de vir. As 12 portas, a Jerusalém histórica, no período de Ezequiel e Jeremias, possuíam pelo menos 6 portas, segundo o livro de Jeremias. Porta do povo, porta do sol, porta de Benjamim, porta da esquina, porta dos cavalos, porta do meio e porta entre os muros. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia sua cidade de origem.
Talvez conhecesse também a torre de Marduk em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Origem do formato e das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão, pois os oráculos entregues ao profeta, seja por imagem ou por som, ou seja, visão ou palavra, vieram de Javé, vieram do próprio Deus. Ezequiel 1:3, 3:14, capítulo 8, 1 ao 3. Apesar de ser literal, pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, Apocalipse 21, versículo 10 ao 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Está escrito em Hebreus 11:10. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade de Babilônia? Isto não faz sentido. Sobre o nome das 12 tribos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó aparecem com frequência nas escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos livros dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento. Mas não existe nenhum padrão. Por exemplo, a lista com os 4 primeiros nomes: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Seguem a ordem de nascimento, como está escrito em Gênesis 35, versículo 22 ao 27. Capítulo 46, versículo 8 ao 27. A partir do 5º nome, Números, capítulo 1, versículo 5 ao 17, a lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade, com Rúben, Judá e Levi. Leste Oriente, José, Benjamim e Dan. Sul, Simeão, Isacar e Zebulon. Oeste ou Ocidente, Gade, Assé e Naftali. Critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes aparece ter sido o critério das mães deles, ou pelo menos uma tentativa. Leia e Zilpa de um lado, Raquel e Bila de outro. A diferença é que Naftali é filho de Raquel por meio de sua serva Bila, Gênesis 38. E está junto com Gade e Asser, Ezequiel 48, 34. Filhos de Leia por meio de Zilpa, Gênesis 30, versículo 10 ao 13. Toda escolha tem seu propósito, nada é aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. A questão é que nós desconhecemos esses critérios. Propósito dos nomes. Dos 3 patriarcas de Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó, o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para a formação da nação de Israel. De Abraão, o filho foi Isaque, Gênesis 17, 20 e 21. De Isaque, o filho escolhido foi Jacó, Gênesis 25, versículo 23, Romanos capítulo 9, versículo 10 ao 13.
De Jacó todos foram incluídos na nação escolhida. Êxodo 1, versículo 1 ao 6. Esses 12 filhos de Jacó deram seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra, sob a liderança de Josué. Josué, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó como representantes da nação está claro também no éfode sacerdotal. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode por pedras de memórias para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor, como está escrito em Êxodo 28, 12. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. O nome nas 12 portas de Jerusalém milenial tem por propósito a memória dos filhos de Israel. O Senhor está ali. Este é o nome da cidade de Jerusalém. Depois de sua purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, prostituição e violência. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, esse nome precisa ser mudado. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Está escrito lá em Salmo 76, 2, que significa paz. Hebreus 7, 2. Desde o dia do patriarca Abraão, Gênesis 14, 18, ela foi chamada também de Jebus. Juízes 19, 10. Que esteve sob o domínio dos jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã e chamada também de cidade de Davi. Segundo Samuel 5, versículos 6 e 7. Ela é também chamada de Sião e de Ariel. Isaías 2, 3. Capítulo 29, 1 e 2. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas este nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas características ali apresentadas. Apocalipse 20, versículo 1 ao 6. Ela é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Apocalipse 29. O nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam suas obras e atributos. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome revela o poder, a grandeza e a glória do Deus Todo-Poderoso, além de mostrar os atributos deles. O próprio Deus se identifica a si mesmo como Achai. O nome, segundo Samuel 6:2, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Deuteronômio 12, 11.
A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes inerentes à sua natureza e à circunstância de sua revelação. Para Abraão, ele apareceu como a provisão para o sacrifício em lugar de Isaque. Seu filho com o nome Javé Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. E prometendo livrar os filhos de Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram aos egípcios, ele se manifestou como Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Êxodo 15, versículo 26. Entre outros nomes, mas o nome divino Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. É o novo nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. O Senhor está ali, Ezequiel 48, 35. É o novo nome dado à cidade do milênio, para dissociar o nome de Jerusalém com os pecados passados. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. O apóstolo Paulo ensina que, com a queda de Israel, veio a salvação para os gentios, o que não diremos com a sua plenitude. Romanos 11, 12. As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra. É importante salientar que nós estamos sendo abençoados como igreja pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Somos abençoados porque temos o Espírito Santo em nossas vidas. É Ele que nos ajuda a levar a cruz diária que nós carregamos. Essa cruz que significa lutas, perseguições, tribulações. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso, precisamos sempre estar com o templo limpinho, sem pensamentos negativos, sem sentimentos destrutivos. Estar com sentimento puro, para que o Espírito Santo, ele continue morando dentro do nosso ser. Devemos estar sempre vigilantes para não pensar, para não cometer atos que desagradam a Deus, para que o Espírito Santo possa permanecer dentro de nós. Que é Ele que nos traz força, é Ele que nos traz paz, é Ele que nos ajuda a caminhar, a lutar, para vencermos, para termos vitória. E um dia moraremos no céu, longe de todas as tribulações, longe de todas as tristezas, longe de tudo que é ruim. No céu haverá paz, eternamente. Ali glorificaremos ao Senhor, louvaremos ao Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, continuar nos dando força para a gente continuar essa caminhada tão gloriosa. E agradecidos estamos por Deus, né, nos ter dado essa oportunidade de finalizar mais um trimestre, de finalizar esta lição
que tem o título de A Justiça Divina. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Estamos gratos por termos chegado até aqui, na presença do Senhor, que é o mais importante. Com vida e na presença do Senhor. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós estejamos sempre firmes, fortes com o nosso Senhor. Deus te abençoe. Fique com Jesus.